Tá ok, a bola da vez é a seguinte, me deu vontade de fazer histórias em quadrinhos, eu estou ali super empolgado, separo as folhas, o lápis, a régua, a caneta, lápis de cor ou até mesmo compro todos esses materiais ao qual me custa uma certa grana, mas de repente acabou a inspiração. Depois de ter feito ali a primeira, segunda, terceira página, até mesmo a quarta ou quinta, quem sabe 10, você simplesmente desanimou e não quer fazer mais. Ou seja, você até tem vontade de terminar, porém, né, mano, aquele desânimo bate aquela preguiça e você simplesmente acaba abandonando a história em quadrinho no canto e acaba esquecendo dela pelo menos por um bom tempo. E até em casos mais extremos, você simplesmente nunca mais toca nessa história em quadrinho. Você com certeza deve ter se identificado, né? Porque, vou ser sincero, acontece isso comigo todos os dias e desde quando eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Mas isso não é só referente a histórias em quadrinhos, e sim com tudo que você vai criar e tudo que você vai fazer. É normal, gente. Não é uma coisa assim, problema técnico, um problema psicológico. Não é isso. É normal, faz parte de todo mundo. Mas por que exatamente acontece esse desânimo, vamos assim dizer, essa falta de vontade de fazer quadrinhos? Galera, são N's e vários fatores que faz você simplesmente desanimar de alguma ideia que você já iniciou, tá? Isso é super normal, como eu disse, até mesmo quando você tá construindo uma casa, no meio da construção às vezes bate aquele desânimo, você pensa assim, caraca, velho, ai, uma casa. Tá, eu acho que eu usei um exemplo adulto demais, eu posso utilizar qualquer outro exemplo, como por exemplo até os estudos. Às vezes você tá empolgado para ir pra escola, chega no meio do ano e você fala, poxa, bem que poderia chegar logo às férias, né? Apesar de que tem férias no meio do ano. Mas tá, vamos lá, vamos parar de ficar fugindo do assunto e vamos ao que realmente interessa. Primeiramente, você tem que tentar entender o porquê você está desanimado. É o que eu faço. Geralmente, quando eu estou desanimado, simplesmente não quero mais terminar esse projeto, eu fico tentando buscar inspirações. Porque geralmente eu sei que eu tenho muita preguiça, cara. Sim, eu sou um cara preguiçoso, não parece, mas sim, geralmente eu tenho preguiça de ficar ali sentado por horas, desenhando, elaborando, criando texto, criando falas. É um negócio que é realmente cansativo, por mais que a gente goste muito de fazer, sabe? Então, os quadrinhos em específico, ele acaba cansando você muito rápido, porque são, como é que eu vou explicar? Coisas que você faz com muito excesso e tudo demais enjoa. E por mais que uma história em quadrinho, por exemplo, tenha somente 30 páginas, você tem que ficar muito tempo fazendo aquilo. Não é como um desenho que você simplesmente pega, desenha, pinta e acabou, e você no outro dia já faz outro e já faz outro. Não. Uma história em quadrinho demanda muito tempo e você tem que ficar ali muito tempo sentado, muito tempo elaborando, muito tempo desenhando, e às vezes você tem um prazo para entregar isso e você acaba assim, enjoando e simplesmente para. Então, galera, o que eu pessoalmente faço é simplesmente paro mesmo, eu simplesmente paro, abandono o quadrinho, foco em outras coisas, até aqui mesmo no canal, em outros vídeos, mostro outros projetos, porque realmente criar quadrinhos não é uma coisa assim tão fácil. Qualquer coisa, por exemplo, eu até citei nos vídeos anteriores, né, de tutoriais de como voltar à animação, eu citei o George R. Martin, que é o criador das Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, Game of Thrones. Ele tá escrevendo os livros desde 1990, cara, desde os anos 90. Então ele tá até hoje terminando esses livros. É muita coisa, é muito conteúdo, sim, mas você consegue ver que realmente algo para você criar demora muito tempo, não é assim da noite pro dia. E o que eu faço pessoalmente é simplesmente parar, observar e simplesmente buscar novas inspirações. Quem sabe eu até mudo o roteiro, sabe? Muitas vezes já aconteceu disso, talvez eu nunca tenha revelado isso pra vocês, mas eu tá fazendo uma história em quadrinho que era pra ter um segmento, e por eu ter ficado entediado, eu simplesmente mudar o roteiro, colocar coisas novas, até adiantar cenas que era pra estar no final, por exemplo, a aparição, sei lá, de algum super-herói muito forte, que eu ia deixar pro final, mas eu falei, mano, vou colocar ele aqui agora porque eu quero desenhar logo essas cenas de luta pra ficar legal. E às vezes até essas trocações de roteiro deixa a história em quadrinho um pouco mais dinâmica e diferenciada, se é que vocês me entendem. Tá, Taylor, então eu tenho que trocar o meu roteiro? Cara, se for necessário, às vezes é bom você reanalisar isso, porque como eu disse pra vocês, não é algo tão fácil, demanda tempo, demanda muita paciência, cara. Então, se você por acaso ficar desanimado, né, você tem que tentar verificar o porquê você tá desanimado, se é porque você tá cansado, se você tá enjoado, tem vários fatores, tá? Primeiramente você descobre ele e tenta resolver. Se caso não dá certo, você vai ter que mexer no seu quadrinho. Se caso você quer realmente finalizar, então você tem que mexer no roteiro, mexer nos personagens, inserir coisas novas pra realmente você ter empolgação. Por exemplo, The Thunder 3 eu terminei em 2 semanas, sabe? Coisa que as outras histórias de quadrinhos
quadrinhos eu demorei meses ou até anos pra fazer. Então, galera, como vocês sabem, tudo demora e tudo depende muito do seu nível de empolgação. Se você tá empolgado pra terminar, pra finalizar, ou até pra mostrar pro público, isso pode ser importante pra você. Então, você pode ter que acabar trocando algumas coisas e fazendo alguns ajustes pra que você volte a se inspirar. E agora, a cereja do bolo, galera. Dê um sentido para o seu trabalho. Dê um real propósito para o seu quadrinho. Dê um real propósito para o tempo que você está perdendo ali desenhando o seu quadrinho. Um verdadeiro propósito. Por que eu tô falando isso? Geralmente, quando você tá ali fazendo um trabalho, por exemplo, quando eu fazia histórias em quadrinhos, né, referente a quadrinhos em 2009, eu fazia pra eu mesmo ler. Então, eu mesmo tava lendo. E isso importava, porque eu era criança. Depois que eu comecei a crescer, eu comecei a desanimar dos quadrinhos pelo simples fato de não ter um sentido. Ou seja, eu tava fazendo quadrinhos somente pra me ler, então quer dizer que eu tava perdendo todo aquele tempo só pra eu ver. Por mais que meus quadrinhos já foram pra bibliotecas, algumas pessoas já viram, o JLA ali a gente trocava os quadrinhos, mas não tinha um sentido, um fundamento, não tinha um retorno, não sei, não precisava nem ser um retorno lucrativo, mas tipo, não tava somando muito na minha vida, se é que vocês me entendem, e eu acabei meio que me afastando totalmente dos quadrinhos. Hoje, claro, né, já tem um sentido, tem uma razão, né, comecei a postar no YouTube, crianças voltaram a se inspirar, pessoas falaram que saíram da depressão por causa dos quadrinhos, e isso foi sim um dos motivos e fez os meus quadrinhos, o meu trabalho todo ali ter um sentido, sabe, ter algo realmente que vale a pena, tem que ter fundamento, sabe? Aquilo simplesmente não pode somente existir por existir. Você pode fazer com um fundamento. Quem sabe você quer fazer um quadrinho para dar de presente a alguém, ou quem sabe você quer fazer uma história em quadrinhos, sei lá, pra mostrar pra algumas pessoas, ou até mesmo você pode criar um canal no YouTube. Olha só, real, você pode criar sim um canal no YouTube e postar os seus quadrinhos. Inclusive eu tô pensando em gravar dicas para quem quer ser youtuber de quadrinhos, galera. Então eu quero realmente fazer esse nicho crescer muito no YouTube. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. Então por que não vocês não podem ter um canal no YouTube gravando isso, entende? Ah, mas Taylor, foi você que começou esse nicho e tal. Isso não importa muito, sabe? Eu quero que mais pessoas gravem seus quadrinhos e postem no YouTube, e mais pessoas venham, né, de alguma forma apresentar o seu trabalho. Então hoje, com certeza, se você tá desanimado, você caiu nesse vídeo e você não tem, assim, mais ânimos pra fazer quadrinhos, eu tenho quase certeza que 90% do motivo é porque o seu quadrinho não tem um sentido, simplesmente não tem uma missão. Então, dê uma missão para o seu trabalho. Não só para quadrinhos, mas tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for plantar, tudo que você quer, entende? Dê uma função para isso, dê um fundamento para isso, entendeu? Pode ser que você faça quadrinhos e doe para crianças, ou leve em alguma escola, algum lugar, por exemplo, em algum hospital não, porque agora nesse exato momento não tá podendo visitar. Mas por que não você pode visitar alguns, poderia no caso, né, se a gente, o dia que a gente passar de toda essa coisa que tá acontecendo, você poder ir visitar um hospital onde tem crianças carentes e você ensinar quadrinhos para ela, ou mostrar seus quadrinhos pra elas, mostrar o seu super-herói, quem sabe? Ou até aqui mesmo no YouTube, você mostrar o seu super-herói, mostrar seus projetos pra todo mundo. Por que não? O YouTube, ele te dá uma liberdade muito grande pra isso, coisa que a gente não tinha antigamente. Então, galera, dê um fundamento para o seu quadrinho, dê uma missão pra ele, dê uma missão para o seu trabalho, e você terá um retorno muito grande. Não tô falando de dinheiro, não tô falando de retorno financeiro, ou que você vai ficar famoso, você vai ficar grande aqui no YouTube, não. Só o fato das pessoas simplesmente gostarem dos seus personagens. Sabe o que a pessoa falar que é fã de um herói que você criou? Uma ou duas pessoas falando isso, cara, não tem preço. E cara, eu tenho certeza que de alguma forma esse vídeo tenha inspirado você. Se inspirou, deixa seu like, cara. E não se esquece de se inscrever caso você não seja inscrito, tá bom? E vamos continuar aí trazendo os nossos videozinhos de quadrinhos aqui no canal, beleza? Essa foi a mensagem, galera, espero ter ajudado você. Por enquanto nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!